Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa abelhinha muito fofa de amigurumi. Ela é facinho de fazer, tem essa troca de cor que vocês vão ver aí no vídeo, que depois não é troca de cor mesmo, mas é uma técnica legal pra gente fazer essas carreiras em outras cores. Ela é pequenininha, ela é rápida, depois a gente vai fazer os olhinhos e a pontinha aqui do rabo com bordado também. Fica super lindo e vale muito a pena. Eu também vou ensinar a fazer essa colmeia de amigurumi, mas eu vou ensinar no vídeo da semana que vem. Aí assim que o vídeo ficar disponível, eu já deixo linkado aqui em cima no card pra vocês. Antes da gente começar, já deixa um like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho pra receber as novidades. Bora pro vídeo? O fio que eu vou usar tem um tex de 400 e é 100% algodão. Eu vou começar usando o fio amarelo e junto com esse fio eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí junto com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo o anel mágico, então eu sempre começo fazendo assim, um Ezinho com o fio. Seguro aqui no meio, bem aonde um fio passa em cima do outro. Deixo o fio que vem do novelo tracionado aqui no meu dedo e a pontinha solta aqui pra baixo. Insiro minha agulha aqui no centro, vou laçar o fio que tá tracionado aqui de frente para trás e puxar aqui para frente. Agora eu laço mais uma vez e tiro de dentro da laçada que tá na minha agulha. A gente já tem o nosso anelzinho mágico aqui pronto. Dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Para fazer o ponto baixo, a gente vai inserir a agulha aqui nesse buracão, trazer o fio aqui de trás para frente. Fico com 2 laçadas na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo. Agora, a gente segue fazendo pontos baixos até ter um total de 6. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos, vou soltar a minha laçada e puxar essa pontinha aqui do fio, ó, para ajustar o meu anel. Puxem só até encostar o primeiro ponto no último, não precisa puxar muito por enquanto. Ajusto novamente o meu fio na agulha. Agora, na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto que a gente tem aqui na base, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Vou inserir a minha agulha aqui no primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas do ponto, trago o fio lá de trás para frente, faço um ponto baixo e dentro do mesmo espacinho, outro ponto baixo. Fiz o primeiro aumento da carreira, eu vou seguir fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho na base e a gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, vou soltar a minha laçada e colocar um marcador de ponto aqui no último ponto da segunda carreira. Esse marcador serve pra gente saber exatamente onde começa e onde termina cada uma das carreiras. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto da base e no próximo a gente vai fazer um aumento. A gente vai repetir essa sequência agora de um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Vão ser 6 vezes no total. A quarta carreira, a gente inicia fazendo um aumento no primeiro ponto da base e depois 2 pontos baixos. E vai ser essa sequência da carreira, um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Cheguei no fim da quarta carreira, soltei aqui a minha laçadinha, já coloquei meu marcador daqui de ponto no último ponto. Agora, a gente vem aqui atrás para fechar completamente esse anelzinho mágico. Então, eu sempre apoio meu dedo aqui no centro e puxo o máximo que eu conseguir até ele fechar e não ficar nenhum buraquinho. Depois, a gente pode dar um nozinho bem rente aqui atrás, que é para o anel mágico não abrir novamente. Agora, a gente vai trabalhar as carreiras de número 5 e de número 6, fazendo só pontos baixos. Vão ser 2 carreiras retas, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Cheguei aqui no fim da carreira de número 6, agora a gente vai fazer uma troca de cor. Na verdade, não vai ser uma troca de cor, a gente vai trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos aqui. Não precisa cortar nem finalizar esse fio, pode deixar essa laçadinha aqui em cima, porque depois a gente vai continuar trabalhando nela. A gente vai inserir a nossa agulha bem aqui, ó, no pezinho do primeiro ponto que a gente tem aqui no trabalho. Então, eu vou inserir no próximo ponto livre, pegando as 2 alcinhas do ponto, vou pegar o fio preto e vou apoiar ele aqui atrás. Puxo ele aqui pro trabalho
E agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Para fazer o ponto baixíssimo, a gente vai inserir aqui agora no próximo ponto da base, traz o fio lá de trás e puxa direto por dentro da laçada que tá na agulha. Não façam essa carreira muito apertada, então deslizem a agulha de vocês, ó, até essa parte mais gordinha que é pra soltar um pouquinho a laçadinha. E a gente vai seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Vão ser 24 pontos no total. Tô chegando aqui no fim da carreira, eu até tirei meu marcador que é para não atrapalhar aqui no trabalho. O último pontinho a gente não vai fazer, tá? Então, a gente vai parar aqui, ó, a gente começou no primeiro e a gente vai parar aqui no último ponto que a gente tem na carreira e a gente vai perceber que vai ficar um buraquinho aqui. Só que a gente vai fazer esse acabamento aqui à mão, pra ficar bem perfeitinho aqui essa volta. Então, podem cortar o fio, não precisa deixar muito grande, mas deixa um espacinho pra gente fazer aqui esse último pontinho que ficou faltando. Puxa aqui a laçadinha. Passem uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. O primeiro pontinho que a gente fez aqui na carreira, ele fica um pouquinho frouxo mesmo, não tem problema. Então, é só pegar aqui a pontinha e dar uma leve puxadinha. Apoia ela aqui atrás, que daqui a pouco a gente vai amarrar e ela não vai soltar mais. Vou pegar a minha agulha e vou inserir pegando as duas alcinhas do primeiro pontinho aqui, ó, só do fio preto. Então, insiro aqui e pego as duas alcinhas do fio. Puxo. E agora, eu vou voltar aqui no miolinho, ó, do mesmo lugar da onde meu fio tá saindo. Ele tá saindo bem daqui, ó, desse miolinho, desse ponto. Então, eu insiro ele bem aqui, só que eu já vou jogar ele lá pra trás. Então, eu já entro aqui, ó, no miolinho do ponto baixo da carreira de amarelo. Puxo o meu fio. Ele tá um pouquinho solto, certo? Porque ele tá frouxo aqui, mas agora a gente vai ajustar. Então, com cuidado, a gente vai puxando aqui a pontinha, ó, aqui atrás, até a gente ver que esse pontinho que a gente criou, esse pontinho baixíssimo falso, tá do mesmo tamanho dos outros. Então, pode usar uma agulha aqui pra ajudar, e aí vai puxando. Tanto esse que a gente acabou de fazer o falso, a gente precisa puxar pra ajustar, quanto esse daqui, que é o do início, que ele tende a ficar mais frouxinho mesmo, né? Porque ele não tava amarrado ainda. Quando vocês verem que os dois já estão mais ou menos do mesmo tamanho que tá os outros pontinhos da carreira em preto, é só fazer um nozinho aqui atrás usando essas duas pontas. Então, eu vou pegar aqui as duas partes pretas e vou fazer 3 nozinhos. Eu sempre faço o primeiro e o segundo sem apertar muito, e no terceiro eu aperto bem. O excesso aqui do fio, se quiserem, podem cortar. Se não quiser cortar, não tem problema, é só deixar aqui pra dentro do trabalho. Agora, eu vou voltar meu marcador de ponta aqui, ó, pra carreira em amarelo, pro último pontinho. Pego a minha agulha, coloco aqui de novo no trabalho, que a gente vai continuar tecendo na carreira de amarelo, né? Usando o fio amarelo. Passa essa pontinha pra cá. Essa daqui é do anel mágico, eu vou deixar aqui pra dentro. E essa próxima carreira, agora, na verdade, a gente vai trabalhar 2 carreiras retas, tá? Vão ser as carreiras de número 7 e 8. Essa carreira preta aqui, eu vou chamar ela de carreira 6B, porque ela fica em cima da carreira 6, pra não confundir. Então, agora a gente vai contar, normalmente a gente vai fazer a contagem só pelas carreiras amarelas. Então, agora a gente vai trabalhar 2 carreiras retas, as carreiras de número 7 e 8. Essa próxima carreira, que é a carreira de número 7, a gente vai pegar aqui em cima, ó, normalmente, as 2 alcinhas do ponto da carreira em amarelo. Então, eu insiro aqui. Esse primeiro fica um pouquinho mais difícil. Ó, peguei aqui as 2 alcinhas e faço um ponto baixo normalmente. Vou pro próximo, pego as 2 alcinhas, faço outro ponto baixo normalmente. A gente vai fazer 2 carreiras retas, tá? A carreira de número 7 e de número 8, fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. E nessa carreira, que é de número 7, a gente vai usar a alcinha aqui, ó, do fio amarelo e não do fio preto. Depois, a próxima carreira, né, a 8B, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, eu já vou fazer, vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer mais uma carreira reta de pontos baixíssimos.
E aí, depois a gente vai repetir mais uma vez essa sequência. Então, a gente vai fazer a carreira de número 9 e de número 10, e depois a carreira de número 10B, fazendo outra linha em preto. Então, a gente vai repetir essas duas últimas carreiras, essas três últimas carreiras, né, que são as carreiras de número 5, 6 e 6B, mais duas vezes. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto para mostrar o resultado para vocês. De qualquer jeito, eu vou deixar na tela aqui explicadinho como é que vocês precisam fazer. Finalizei aqui as minhas carreiras, né, que foi uma repetição da carreira de número 5, 6 e 6B. Então, a gente só fez essa repetição mais duas vezes. E agora, na próxima carreira, que é a carreira de número 11, a gente vai começar a fazer as diminuições. Então, eu tô aqui com a minha agulha no fio amarelo e a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. A gente continua pegando aqui, ó, as duas alcinhas da cabecinha do ponto da carreira em amarelo. Então, eu vou fazer, na verdade, eu vou intercalar essas diminuições, então eu vou começar fazendo 2 pontos baixos. E aqui no próximo ponto eu vou fazer uma diminuição. A gente vai fazer a diminuição invisível. No amigurumi em geral, a gente sempre pega as duas alcinhas da frente dos próximos 2 pontos. Então, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou pegar a minha agulha e vou inserir agora, pegando só a alcinha da frente. E sem tirar, eu pego só a alcinha da frente do próximo ponto. Fiquei aqui com as duas alcinhas na minha agulha, mais a laçada. Laço mais uma vez, tiro de dentro das duas. Ajusto, fiquei com duas laçadas na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz uma diminuição. Agora, a próxima sequência vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui os 4 pontos baixos, a gente vai fazer mais uma diminuição. Então, pega a alcinha da frente do próximo ponto, sem tirar, pega a alcinha da frente do ponto seguinte, laço e puxo das duas, laço e tiro das outras duas. Fiz mais uma diminuição. Eu vou repetir mais duas vezes a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, e depois a gente finaliza a carreira com mais 2 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 11 com 20 pontos baixos, coloco meu marcador aqui no último ponto, e agora a próxima carreira a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Fiz os 3 pontos baixos, agora a gente vai fazer a diminuição invisível normalmente. Fica um pouco mais fácil porque a gente não tem a carreira em preto aqui, né? Então, fica mais fácil de pegar o fio. Então, eu pego a minha agulha, insiro pegando a alcinha da frente do próximo ponto da base, sem tirar, pego a alcinha da frente do ponto seguinte, trago o fio lá de trás pra frente, fico com duas laçadas, laço e tiro de dentro das duas. Fiz a diminuição. Eu vou fazer essa repetição até chegar no marcador. E agora, a gente vai precisar fazer mais uma carreira em preto aqui, dando a volta com pontos baixíssimos. A gente vai fazer do mesmo jeito. A única diferença das carreiras em preto que a gente fez anteriores é que nessa a gente tem menos pontos. Mas a gente vai seguir fazendo a mesma lógica, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreira e já volto com vocês. Fiz a minha carreira aqui em preto, a gente tem 16 pontos baixíssimos aqui em preto e também aqui na parte amarelinha, né? Na próxima carreira, que é a carreira de número 3, a gente vai começar fazendo uma diminuição nos 2 primeiros pontos da base. Vai ficar um pouquinho difícil de pegar o primeiro pontinho, porque ele sempre fica mais apertado. Então, peguei aqui a alcinha da frente, vou pro próximo, pego a alcinha da frente, puxo o fio, laço e tiro de dentro das duas. Fiz uma diminuição. E agora, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Vai ser essa repetição da carreira, uma diminuição e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Ai, gente, eu esqueci de falar, mas depois que eu finalizei a carreira de número 12B, eu já coloquei enchimento aqui na peça. Podem colocar na peça de vocês também, porque depois o buraco fica bem pequenininho e fica mais difícil. Coloquem enchimento até deixar a peça bem estruturadinha, tá? E agora, na carreira de número 14, a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base e nos próximos 2 pontos uma diminuição.
E vai ser essa a sequência da carreira, um ponto baixo e uma diminuição até chegar no marcador. Cheguei aqui no fim da carreira de número 14, pode deixar um espacinho de fio e cortar. Puxem aqui a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. Tô com a agulha de tapeçaria passada aqui na ponta do meu fio, agora a gente vai fazer o anel mágico invertido para fechar aqui esse buraquinho que ficou. A gente tem 8 pontos baixos aqui na finalização da última carreira, a gente vai pegar só a alcinha de fora de cada um dos pontos, ó. Então, eu venho aqui, o meu fio tá saindo daqui, eu venho pro próximo ponto, pego só a alcinha de fora, passo o meu fio. Vou pro próximo, pego só a alcinha de fora, passo o meu fio. A gente vai fazer isso até chegar aqui no fim, são 8 pontos no total. Depois que passar em todos os pontos, a gente pode segurar aqui o miolinho e puxar para fechar completamente esse buraquinho. Pode puxar com força. Eu gosto de dar um nozinho, então eu vou pegar aqui um fiozinho, bem pertinho de onde tá saindo o meu fio, passo a minha agulha e antes de terminar de puxar, eu passo aqui por dentro. Ajusto bem. Vou jogar esse excesso aqui do fio lá pra dentro do corpinho da abelhinha. Saio aqui, ó, no meio de 2 carreiras amarelas. Dou uma puxadinha pro nozinho esconder lá pra dentro. E agora, eu vou esconder um pouquinho, né, fazer um arremate aqui, só pra garantir que esse fio aqui não vai soltar. Então, eu vou passar pegando o Vzinho de 2 ou 3 pontinhos. Tem que ser do ponto bem do ladinho de onde tá saindo o meu fio. Ó, passei aqui, pegando o Vzinho de 3 pontinhos. Puxo o fio só até esconder, não pode puxar muito. Jogo lá pra dentro novamente. Saio em outro espacinho de ponto, também no meio das carreiras amarelas. Puxo o fio só até esconder, dá uma apertadinha. E agora, eu vou passar mais uma vez por 2 ou 3 pontinhos, né? Pegando o Vzinho do ponto. Puxa só até esconder, jogo lá pra dentro mais uma vez, saio em outro espaço de ponto, puxo só até esconder, pode tirar a agulha e cortar bem rente esse excesso aqui do fio. Dá uma apertadinha, a gente já tem o corpinho da abelha pronto, agora a gente vai fazer as asinhas. Agora, eu vou usar o fio branco, então a gente vai iniciar fazendo um cordão com 9 correntinhas. Do mesmo jeito que eu inicio o anel mágico, eu inicio aqui as correntinhas, né? A gente precisa fazer um nozinho corrediço, então eu seguro aqui, faço um rezinho com o fio, seguro aqui aonde um fio passa em cima do outro, insiro a agulha aqui no centro e laço o fio e puxo aqui pra frente. Aí, é só puxar essa pontinha aqui de baixo que o nozinho corrediço se ajusta. Agora, a gente vai começar a fazer as correntes. Para fazer a corrente, a gente laça o fio e puxa aqui por dentro da laçada da agulha. Fiz uma. Laço o fio, puxo por dentro da laçada da agulha. Fiz a segunda. Laço o fio, puxa por dentro da laçada da agulha. Fiz a terceira. A gente precisa fazer 9 no total. Tenho aqui as minhas 9 correntinhas. Agora, a gente vai pular a última correntinha, que é a que tá saindo a nossa laçada, e a partir da segunda, a gente vai voltar fazendo 7 pontos baixos. Então, eu pulo essa que tá saindo a minha laçada, venho aqui na segunda, laço aqui só a alcinha de cima e faço um ponto baixo. Vou pra próxima, laço só a alcinha de cima, faço outro ponto baixo. Eu já fiz 2, vou fazer mais 5, a gente precisa fazer 7 pontos baixos no total. Fiz os 7 pontos baixos, ficou sobrando uma correntinha aqui no fim. Nessa correntinha, a gente faz um aumento.
Agora, a gente vai repetir o que a gente fez aqui desse lado, do outro lado da correntinha. Então, a gente vai usar essas alcinhas que ficaram sobrando aqui. Então, a gente vira um pouquinho o trabalho, deixa aqui essas alcinhas pro lado de cima. Vou vir aqui, logo na primeira alcinha, ela tá bem aqui, ó, a gente consegue ver o buraquinho dela aqui um pouquinho maior, bem depois do nozinho. E vou trabalhar um ponto baixo, na verdade, um C7, né? Esse é o primeiro, eu vou fazer mais 6, um em cada alcinha. Finalizei aqui, esse é o 7º ponto baixo, e ficou sobrando uma última alcinha. Nessa alcinha, a gente vai fazer um aumento. Finalizei a primeira carreira, vou soltar minha laçada, colocar um marcador de pontos aqui no último ponto da primeira carreira. Volta a minha agulha. Agora, a gente vai começar a segunda carreira fazendo um aumento aqui no primeiro pontinho da base. Então, agora, a gente pega normalmente as duas alcinhas do ponto. Depois, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. Aqui na voltinha, ó, a gente vai trabalhar 3 aumentos, um em cada ponto da base. Depois, mais 6 pontos baixos. E aqui, nos últimos 2 pontos baixos que sobraram, a gente vai trabalhar 2 aumentos. Pode cortar o fio, deixando o espacinho pra gente fazer o arremate. Puxa a laçada e passa uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. Do mesmo jeito que a gente fez o último pontinho lá do preto, a finalização da carreira preta, que a gente fez um pontinho falso, a gente vai fazer aqui. Então, eu vou pular o próximo ponto aqui da base, meu fio tá saindo daqui, eu vou pular o primeiro ponto e vou inserir pegando as duas alcinhas do ponto seguinte. Então, meu fio saiu daqui, eu pulei um e peguei as duas alcinhas do próximo. Puxo a minha agulha. E agora, eu volto aqui no mesmo lugar de onde o fio tá saindo, bem aqui no miolinho do último ponto da carreira, e jogo o fio aqui pra trás. Aqui atrás, a gente pode fazer um nozinho. Então, eu vou pegar uma alcinha aqui de um fiozinho, bem pertinho de onde estava o meu fio. E antes de terminar de puxar, a gente passa aqui por dentro. Ajusta bem. E mesmo assim, eu vou esconder, passando no Vzinho de alguns pontinhos. O fio branco, ele é um pouquinho difícil de ver aqui no vídeo, mas a gente vai fazer passando do mesmo jeito que a gente fez, pegando o Vzinho no corpinho da abelha. Peguem logo aqui da última carreira, bem pertinho de onde a gente fez o nozinho, pra ele ficar bem escondido. Passem um pouquinho mais de pontos, passa por uns 4 ou 5 pontinhos, só pra ficar bem arrematado e ter uma folguinha maior. Pode cortar o excesso aqui bem rente. E do mesmo jeito que a gente escondeu aqui, passando pelo Vzinho, a gente vai esconder essa ponta aqui do início. Então, eu vou passar minha agulha de tapeçaria. Só que dessa vez, a gente vai usar aqui a primeira carreira, a gente começa bem pertinho de onde o fio tá saindo. Então, já vou passando bem aqui, ó, no comecinho do trabalho. Pegando sempre o Vzinho do ponto. Tira aqui a agulha, dá uma puxadinha. E pode cortar bem rente o excesso aqui do fio. Para finalizar, a gente só vai precisar prender a asinha e fazer o bordado. Eu vou usar um fio amarelo para pôr a asinha aqui em cima, então eu vou pegar um pedacinho aqui do meu fio, não precisa ser um fio muito grande. Ó, peguei mais ou menos uns 20 centímetros. Vou pôr ele aqui na mesa. E vou fazer como se fosse, vou pôr de cabeça pra baixo, tá? A gente vai fazer um nozinho bem aqui atrás. Então, comecem fazendo o primeiro nó, depois a gente vai arrumar pra ficar bem retinha, ó. Posicionem bem no meio aqui da asinha. Pode dobrar ela, ó.
assim, tá? O lado direito tem que ficar pra dentro, ó. O meu lado direito é o que tá aqui agora pra cima. Esse lado aqui é o lado do avesso que vai ficar pra baixo, não vai aparecer. Então, pode dobrar ela assim no meio, e aí a gente vai ajustar esse nó. Eu fiz só um por enquanto, tá vendo que aqui ficou maior de um lado e o outro ficou menor? Então, eu vou arrumar. Às vezes fica até mais fácil usar uma agulha pra consertar aqui. Afrouxa um pouquinho, arruma pra ficar retinho, pra ficar bem no meio. E aí, ajusta novamente. Deixa eu dar uma olhada aqui pra confirmar que ficou certinho, ó. Pra mim, visualmente, parece que ficou bem no meinho. Agora sim, eu vou apertar bastante e vou fazer mais 2 nozinhos aqui por cima, que pra garantir que não vai soltar. Vou passar a agulha de tapeçaria em uma dessas duas pontinhas. A gente vai fazer o rostinho nessa parte maiorzinha que a gente tem aqui toda em amarelinha, tá? Essa parte aqui bicudinha vai ser o rabinho da abelha. Então, a gente precisa achar aquelas carreiras que a gente fez a emenda do fio marrom. Tá vendo que fica um leve degrauzinho aqui, ó? Eu vou manter esses degrauzinhos pro lado de baixo da abelhinha. Então, eu vou colocar a minhazinha bem aqui, ó, do lado, o sentido oposto, né? Então, tá bem aqui embaixo o meu degrauzinho da troca, da finalização da troca de cor aqui do preto. Eu vou vir bem aqui em cima pra prender a asa da borboleta. Se vocês quiserem, pode colocar um alfinete. A gente já tá com uma agulha de tapeçaria passada aqui em uma das pontinhas. E a gente vai colocar entre a primeira e a segunda carreira em preto, tá bom? Então, a gente tem aqui essa parte maior em amarelo, que vai ser o rostinho da abelhinha. A gente já vai fazer um bordado aqui. Então, a gente vai pôr entre a primeira e a segunda carreira aqui em preto. A gente vai usar essas duas carreiras em amarelos que estão bem aqui no meio. Pode dar uma puxadinha aqui uma levantadinha aqui na asinha pra gente visualizar com mais facilidade. E aí, o que eu vou fazer é passar o meu fio levando aqui de um lado pro outro. Então, eu passo aqui laçando um pontinho. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Acho que no meu caso, se eu tirar o alfinete, vocês vão conseguir visualizar melhor. Vou laçar assim um pontinho. Puxar o meu fio. Com essa outra ponta aqui, agora, eu vou fazer outro nozinho, tá? Vou fazer, na verdade, mais 3 nozinhos. Vou passar a agulha de tapeçaria na pontinha aqui do fio. Vou passar dos dois de uma vez, porque eu quero jogar eles lá pra dentro. Passei aqui a agulha de tapeçaria, agora eu vou jogar ele aqui pra dentro. Então, eu vou inserir no mesmo espacinho de ponto de onde tá saindo o meu fio, que eu dei nozinho. Jogo aqui pra dentro e vou sair lá embaixo. Puxo o meu fio. E agora, pode dar uma puxadinha com força, que esse nozinho que a gente acabou de fazer, ele vai entrar pra dentro do corpinho da abelhinha. Dá uma ajeitadinha aqui em cima, uma boa puxadinha. Se vocês quiserem fazer aquele arremate que a gente fez, pode fazer aqui, passando a pontinha do fio por alguns pontinhos, tá? Eu não vou fazer isso, eu só vou cortar bem rente aqui o excesso. E agora, pra finalizar, a gente só vai fazer o bordado dos olhinhos e aqui, ó, o último, que é o ferrãozinho da abelha. Passei aqui uns 30 centímetros de fio preto na minha agulha de tapeçaria e agora a gente vai fazer o bordado. Eu já deixei marcado com alfinete o lugar que eu quero fazer cada um dos olhinhos. Primeira coisa, a gente precisa colocar a asinha da abelhinha bem pra cima, né? Porque ela precisa ficar centralizada na parte de cima da abelha. Consequentemente, a gente vai ter aqui a troca de cor, né? Aquela finalização da troca de cor aqui pra baixo na barriguinha dela. A gente vai contar entre a terceira e a quarta carreira aqui, ó. Desde o anelzinho mágico de início, a gente conta 1, 2, 3 e 4 e coloca um alfinete. Tanto faz por enquanto o lugar, tá? Marquem só qual que é a terceira e a quarta carreira. Se quiserem, pode marcar bem aqui no meinho, ó.
achem bem o meio no de vocês e pode colocar um alfinete bem no meio. Entre a terceira e a quarta carreira, contando aqui, ó, no anelzinho mágico, né? Então, a gente começa contando 1, 2, 3 e 4. Entre um olhinho e outro, a gente vai deixar 5 pontos de distância. Então, vocês calculem aí para ficar bem retinho, levando em consideração aqui a asinha da abelhinha e contem 5 pontos de distância. Então, o meu alfinete tá aqui, bem no meio de um ponto baixo. Eu vou deixar 1, 2 e coloco no próximo espacinho de ponto. Do outro lado, 1, 2 e coloco o alfinete no próximo espacinho de ponto. Vão ser nesses dois lugares que a gente vai fazer o bordadinho dos olhinhos. Eu vou inserir a minha agulha em um dos dois alfinetes aqui, tanto faz o lado, e vou sair aqui atrás, ó, bem no miolinho do anelzinho mágico invertido que a gente fez para finalizar o trabalho, né, do corpinho. Já vou tirar um alfinete, que eu não preciso mais dele, e vou jogar a minha agulha lá para trás, bem no miolinho. Puxo o meu fio. Deixo aqui na frente um espacinho, não puxem muito, porque a gente vai usar essa pontinha aqui do fio para fazer o bordado dos olhinhos depois. Aqui atrás, a gente vai fazer um pontinho picô, então, eu pego aqui a minha agulha, chego bem pertinho, enrolo 2 vezes o fio na ponta da minha agulha. 1 e 2, né? Dou 2 voltas. E volto no mesmo lugar. Então, eu insiro a minha agulha. Tem que estar bem ajustadinho, tá? Às vezes fica mais fácil inserir para depois ajustar. Insiro aqui. Dou uma puxadinha para ajustar essas 2 laçadinhas que eu dei na agulha. E eu vou sair com ela aqui, ó, onde tá o meu outro alfinete. Dá uma apertadinha aqui atrás, porque tem que ficar pra fora, tá? Esse pretinho aqui tem que ficar bem pra fora, na pontinha da abelhinha. Pode dar uma ajustadinha de leve aqui nessa que tá com a agulha e nessa outra que também pode dar uma puxadinha de leve, tá? Não puxei muito pra não repuxar o trabalho. Sempre dê uma apertadinha no corpinho depois. E aqui onde estão essas 2 pontas, a gente vai fazer outro pontinho picô. Então, eu já tô com uma agulha passada aqui desse lado. Eu vou fazer 2 voltas na minha agulha. Insiro aqui, pegando um pontinho, tá? Um fiozinho pra ele não engolir, né? Pro corpinho não engolir. E agora, eu vou sair aqui em cima, ó, num espacinho de ponto. Tira a agulha, dá uma ajeitadinha aqui, vê se ficou certinha. Passa a agulha de tapeçaria aqui na outra pontinha do fio. E repito a mesma coisa, então, eu dou 2 voltinhas, chego a agulha bem aqui pertinho, dou 2 voltinhas do fio. E jogo lá pra dentro. Vou sair aqui no mesmo espacinho de ponta, onde eu já deixei essa pontinha aqui do fio. Antes de puxar o alfinete, dê uma ajustadinha aqui, ó, pra essas 2 voltinhas que a gente deu ficar bem certinha. Pode tirar a agulha, dá sempre aquela apertadinha no corpinho, né, pro fio que tá lá dentro ficar bem ajustadinho, pra ficar bem certinho, não repuxar o trabalho. E com essas 2 pontinhas aqui que sobraram, a gente vai fazer 3 nozinhos. Passa a agulha de tapeçaria na pontinha deles depois, novamente, né? Se quiser passar nos 2 de uma vez só, pode passar, que a gente só vai jogar lá pra dentro. Insere aqui no espacinho de ponto. Já vou passar na outra, como ela tava muito pequenininha, fica mais fácil passar agora. E puxo o fio até sair aqui do outro lado. E o nozinho esconder lá pra dentro. Essa pontinha aqui do fio, né, dos 2 fios que sobraram aqui, a gente pode cortar bem rente.
E olha como ficou super fofinha a nossa abelhinha de amigurumi. Pronto, pessoal, nossa abelhinha de amigurumi já tá pronta. Ela é super facinha de fazer, né? A gente fez ela bem rapidinho. Eu acho bem legal fazer várias abelhinhas, assim a gente pode montar um mobile, dá até pra fazer chaveiro, dá pra fazer um monte de coisa legal. Com certeza vocês vão ter aí um monte de ideias. A minha abelhinha ficou medindo de altura 3,5 cm, tá? Então, daqui de baixo até aqui na asinha, 3,5 cm. Mas aqui, ó, nesse comprimento da cabecinha até o rabinho, ficou com 4,5. O tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho da minha, que é pra vocês terem uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aqui no canal, que na semana que vem eu vou ensinar a fazer a colmeia. A gente se vê. Um beijo!